Bom, forma trigonométrica de um número complexo. Bom, a gente já viu que um número complexo, da outra eu representei com x e y, agora eu vou fazer por a mais bi, tá? A gente já viu que o número complexo na forma algébrica é desse jeito aqui. Por que a gente está usando a forma trigonométrica? Eu sei que vocês não gostaram, realmente a forma trigonométrica não é agradável, principalmente para as pessoas que não devem lembrar quase nada de trigonometria, né? Vocês vão ter que relembrar aquilo que eu falei para vocês que era extremamente importante. Teorema de Pitágoras, não pode esquecer, e aqueles ângulos notáveis da trigonometria, seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60. Claro que a forma trigonométrica dos números complexos não está restrita aos ângulos notáveis, ok? Mas na maioria das questões ela vai estar relacionada com os ângulos notáveis porque a gente consegue resolver sem precisar de calculadoras científicas. Tá? Então, por isso que na maioria das questões de concurso, vestibular e etc., se cair alguma questão envolvendo número complexo e for para a forma trigonométrica, você vai precisar conhecer aqueles ângulos notáveis, aquela trigonometria basicazinha, pelo menos aquilo lá. Tá? Mas eu sei que é pegado, que é chatinho, vamos ver o que dá para aliviar aí. Tá bom? Aí, por que algum infeliz foi inventar essa maldita forma trigonométrica? Primeiro, porque ele inventa o que ele quiser. E geralmente, ele ainda ganha prêmio por isso. Segundo, porque para algumas contas, como multiplicação, principalmente a divisão, mas principalmente mesmo a radiciação e a potenciação, né, fica muito, muito mais fácil a gente resolver usando a forma trigonométrica. E que forma trigonométrica é essa? Essa aqui é a forma algébrica. A gente acabou de ver que eu posso calcular o módulo do número complexo. Eu vou tentar escrever aqui ρ, né? O módulo do número complexo é só pegar a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado e tirar a raiz quadrada disso, certo? E a gente também viu que eu consigo calcular o cosseno de θ, que é o argumento do ângulo, pegando a parte real e dividindo pelo módulo, né? Eu consigo calcular o seno de θ pegando a parte imaginária e dividindo pelo módulo. Então, olha só o que resulta disso aqui. Ó. Vou passar o módulo, vou passar o b para lá, vou fazer aqui, ó. Na verdade eu vou fazer aqui, ó. Vou passar esse módulo aqui, o ρ, multiplicando, né? Então, b nada mais é do que ρ seno θ, né? A mesma coisa aqui, ó. Passar aqui multiplicando. Essa parte, esse azinho que sobrou aqui, ó, essa parte real, nada mais é do que ρ cosseno θ. E daí, professor, o que isso tem a ver? Bom, olha só a forma algébrica. A forma algébrica é A mais BI, certo? Então, este número complexo aqui pode ser representado, quem é A? ρ, que é o ângulo, que é o módulo, cosseno θ. Mas quem é B? B é ρ seno θ, né? B está multiplicando I aqui, ó, vezes I. Eu só substituir B e A. Só substituir B e A. O que eu tenho? Vou fazer ficar um pouquinho mais bonitinho aqui, ó. Z, esse número complexo que saiu da forma algébrica, veio agora para uma forma geométrica. Ó. Vou colocar o ρ em evidência, que é o módulo, tá? Não esqueça. Aí sobrou cosseno θ aqui, mais I seno θ. Essa é conhecida como forma trigonométrica do número complexo. Você não precisa gostar dela, tá? Só precisa entender que dá para colocar nessa forma aí, forma trigonométrica ou também, como alguns gostam de chamar, forma polar do número complexo. Certo? Simples assim, muito simples. Como eu disse, para que serve isso? Principalmente, gente, para resolver algumas contas mais pesadas, algumas contas difíceis envolvendo multiplicações, divisões e principalmente potenciação e radiciação, tá? Acredite ou não, isso aí facilita nestes casos.
Lá no comecinho eu falei para vocês, quando vocês tiverem uma potência, né, vocês quebram essa potência em quadrados, em cubos, né? Porque talvez vocês consigam resolver essa primeira potência ao quadrado ou ao cubo e encontrar um número real, ou pelo menos um número menor, ficar só em potências de i, de alguns números pequenos ali e resolver. E aí você resolve o resto. Mas quando isso não dá certo, você tem que apelar para a forma trigonométrica, porque é ela que vai resolver essa potência de uma forma mais fácil. Pessoal, do mesmo jeito que eu saio da forma algébrica, né? Do mesmo jeito que eu saio dessa forma algébrica aqui, ó, e passo para a forma trigonométrica, eu tendo a forma trigonométrica, o que eu tenho na forma trigonométrica? Eu vou ter o valor do módulo e o argumento, que é o valor do ângulo. Eu consigo resolver isso aqui, se eu tenho o ângulo, tá? Calculo o cosseno dele, né? Calculo o seno dele, faço as contas aqui e tenho o valor do módulo, eu volto para a forma algébrica, tá? Tendo os valores do módulo e do ângulo, eu consigo voltar de volta para a forma algébrica. Então a gente passa de uma forma para outra na medida que for conveniente de se trabalhar, tá bom? Para a gente não ficar aí sem fazer nada, vamos fazer algumas continhas na forma trigonométrica. No exercício 1 da apostila, eu espero que eu tenha copiado o mesmo exercício, ele pede para vocês escreverem, né, o número. Esse exercício é muito fácil. Represente cada um dos complexos a seguir na forma trigonométrica. Vamos passar para outro exercício. Tá? Vamos passar para, sei lá, para a letra B do exercício 2. É a mesma coisa. Está pedindo para representar o número na forma trigonométrica. Não tem que fazer toda hora o mesmo exercício. Vamos fazer a letra B. Né? A letra B. Que é a letra B. Tá. Vamos fazer devagar para o pessoal entender bonitinho. Vamos fazer o exercício 1. Vamos fazer o exercício 1, que é para vocês verem um exemplo, e depois a gente faz um exercício um pouquinho mais pesado, que é a letra B do 2, tá? Vamos começar com os números fáceis. Então, ele está pedindo para você passar aí no exercício 1, o menos 1 mais i, para a forma trigonométrica, tá? O que eu preciso para passar para a forma trigonométrica? Lembrando, ó, o número na forma algébrica é nessa forma aqui. O mesmo número complexo na forma trigonométrica é ρ, que eu não consigo escrever de jeito nenhum, que é a mesma coisa que módulo de z, vezes cosseno θ mais i seno θ. Lembrando que esse aqui, módulo, como é que é o módulo? Módulo do número complexo, a gente calcula pegando a parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado e tirando a raiz quadrada. Bom, o que eu sei desse ângulo? O que eu sei do ângulo? Eu sei que o ângulo, né, θ, eu sei que cosseno de θ é igual à parte real sobre o módulo. E eu sei que seno de θ é igual à parte imaginária sobre o módulo. Pronto. Com essas informações aí, eu vou conseguir passar este número aqui para a forma trigonométrica. Vamos lá, então, primeiro passo, vamos calcular o módulo de z. Qual vai ser o módulo de z? Parte real ao quadrado, então vai ser menos 1 ao quadrado, mais parte imaginária, podem perceber aqui que na parte imaginária eu só tenho 1, vai ser 1 ao quadrado, tá? E aí eu vou tirar a raiz quadrada de tudo isso aí. Menos 1 ao quadrado vai dar 1, né? 1 ao quadrado vai dar 1, então 1 mais 1 vai dar 2. Eu terei que calcular a raiz de 2. Esse é o meu módulo. Tá? Esse é o meu módulo. Ponto. Já tenho o módulo, né? Agora vamos calcular, ver o que eu consigo encontrar aí a respeito do θ. O que é cosseno de θ? Cosseno de θ nada mais é do que a parte real sobre o módulo. Certo? Então, cosseno de θ vai ser o quê? Ó, cosseno de θ vai ser a parte real é menos 1, né? O nosso A aqui, ó, o nosso A aqui, o nosso A é menos 1, sobre o módulo de z. Então, sobre raiz de 2, certo? Vou racionalizar isso. Como é que eu faço para racionalizar num caso tão simples como esse?
é só multiplicar em cima e embaixo por essa raiz. Ó, porque quando eu multiplicar embaixo por raiz de 2 de novo, a raiz vai se anular. Vai ficar raiz de 4, e raiz de 4 a gente já sabe o resultado. Então vai ficar multiplicando em cima por raiz de 2 menos raiz de 2. Multiplicando embaixo por raiz de 2 vai ficar raiz de 2 e raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Beleza? Certo? Este é o cosseno de θ. Cosseno... Para que eu estou calculando isso, né? Ah, tá. Desfaça. Seno de θ é igual a parte imaginária, né, sobre o módulo. A parte imaginária a gente já viu que é 1. O módulo a gente já viu que é raiz de 2. Vai ficar bem parecido aqui, ó, só vai ser positivo. Tudo bem? Aí você fica, meu Deus, que ângulo será esse? Como eu já disse para vocês, vocês vão lembrar lá de trigonometria, e não é uma trigonometria tão básica aqui, porque isso aqui não está no primeiro quadrante, ó. Lembra lá do ciclo trigonométrico? Né? Eu não vou nem começar por isso aqui, vou começar pela pelota. Lembra do ciclo trigonométrico? Ó, cosseno. Gente, eu sei que vocês devem estar odiando. Ah, tá. Mas, ó, aí eu tinha os ângulos notáveis. Ó, aqui o cosseno é positivo aqui, né? E é negativo aqui, ó, na parte de cá, ó. Nessa parte aqui o cosseno é negativo. Veja que esse θ aqui, ó, cosseno de θ, seno de θ. Ele tem o cosseno, esse θ tem o cosseno negativo e o seno positivo. Então, onde é que ele está? Ele vai estar nesse quadrante aqui, ó. Ele vai estar no segundo quadrante do ciclo trigonométrico, certo? Você pode lembrar que esses valores aqui, ó, se fosse raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2 positivo, você ia lembrar que era referente ao ângulo de 45 graus. 45 graus. No segundo quadrante, eu também não vou entrar em detalhes como é que faz isso, porque eu imagino que você vai lembrar, é este ângulo aqui, ó. Que ângulo é esse? Ó, tá? Então, ó, daqui para cá passou 45 graus. Quando eu chego aqui para ter esses valores aí, esses mesmos valores, só trocando o sinal do cosseno, eu tenho 45 graus aqui para o ângulo de 180. Lembrando que aqui seria o π, né? Seria 180 graus, né? Meia circunferência. Então, ó, pegando 180 e tirando 45 graus, esse ângulo aqui, equivalente ao de 45, é o ângulo de 135 graus. Portanto, eu acabei de calcular que meu módulo, chamado de ρ, tá? Meu módulo é raiz de 2. E eu acabei de perceber que o meu θ é o ângulo de 135 graus. Certo? 135 graus pode representar de outra forma, professor? Deve. Olha só. Como é que eu faço? Quer dizer, pode até deixar dessa forma aí, tá, gente? Mas assim, eu vou representar de outra forma porque costuma ser mais comum na hora que aparece nas respostas, na alternativa de marcar. É bom que você relembre como é que faz a transição de um ângulo de radiano para grau e vice-versa, tá? Então, assim, ó. Meu número complexo menos 1 mais i, eu acabei de ver o que? Né? Eu quero escrever ele na forma trigonométrica, que é essa aqui. Ó. Tá? Ok? Lembrando, gente, se eu calcular os valores, já que eu sei que seno, se eu calcular o valor e fizer as contas, eu vou voltar, tá? Então, eu não quero calcular o cosseno, eu quero só deixar ele escrito na forma trigonométrica. O interessante da forma trigonométrica é deixar escrito na forma trigonométrica, porque eu consigo operar mais fácil na forma trigonométrica. Tá? Ah, se eu souber o módulo e souber o valor do ângulo e calcular o cosseno e o seno, eu volto para a forma algébrica. Mas eu coloco na forma trigonométrica para poder trabalhar nela. No próximo vídeo vocês vão ter uma ideia melhor sobre essas operações. Na verdade não vão não, vocês não vão nem gostar do próximo vídeo, mas enfim, dane-se. Eu calculei que o meu módulo, meu ρ aqui, é raiz de 2. Né? E calculei que o θ é 135 graus.
né? Mais I seno de 135 graus. Tá errado se você deixar assim? Não, pode deixar assim. Talvez você não encontre alternativa para marcar. Tá? Então, ó, outra forma que pode aparecer na hora de marcar aí é o que? Eu sei que em radiano, eu acho que não era assim que eu fazia, mas enfim, vou colocar. Eu sei que 180 graus é a mesma coisa que π radiano, certo? Só que eu tenho, vocês descobriram aí que o ângulo é de 135 graus. Como é que eu represento isso em radiano? Né? Então vamos lá. 180x vai ser igual a 135. Pode ser grau, tá? Mas vai sumir o grau de qualquer jeito. Π radiano. Ok? Então, x é igual a 135 π dividido por 180. Você vai simplificar essa fração aí. Dá para simplificar por quanto? Por 45. Tá, pode simplificar devagar. Simplifica por 5 primeiro, depois simplifica por outro número. Ó. Simplificando por 45, eu vou logo por 45. Né? Simplificando por 45, aqui embaixo eu vou ficar com 4. E aqui em cima eu vou ficar com 3. Né? 2 vezes 45, 90. Mais 45 é 135. 3π sobre 4. 3π sobre 4. Tá? Então, 3π sobre 4. Ou seja, eu posso escrever isso aqui da forma raiz de 2 cosseno de 3π sobre 4 mais I seno de 3π sobre 4. Pessoal, eu sei que deve estar horrível. Vocês não devem lembrar direito sobre trigonometria, né? Envolve trigonometria muito a forma do número complexo. Não deve estar nem um pouquinho agradável. Mas não tem. Se vocês quiserem estudar número completo a fundo, não querem. Eu sei que vocês não querem estudar número complexo. Mas enfim. Ih, travou tudo aqui. Se vocês forem estudar um pouquinho mais os números complexos, vai ter que entrar na forma trigonométrica. E para fazer a forma trigonométrica tem que lembrar de trigonometria. Não tem para onde correr. O vídeo vai ficar muito grande. Vamos fazer o inverso então, né? Vamos lá, vamos fazer a terceira questão então. Dados os seguintes números complexos na forma polar ou forma trigonométrica, expresse-os na forma algébrica. E na letra A, e eu acho que é até mais difícil do que a letra B, ele fala isso, cosseno de 120 graus, tá? Mais I seno de 120 graus. Na letra B, ele vai colocar 1 sobre 4 e vai dar cosseno de π e seno de π. Cosseno de π e seno de π é tranquilo. Ó. Lembrando do ciclo trigonométrico, né? Esse eixo aqui é o dos cossenos, esse eixo aqui é o dos senos. π é justamente 180 graus, então ó, o cosseno aqui é menos 1. O seno aqui é 0. Tá? Esse aqui ele deu na letra A, ele deu em forma de ângulo, tá, gente? Ele poderia ter 120, 180, 12 dividido por 6 vai dar 2. É isso aí. Ele poderia ter, em vez de ter escrito 120, ele poderia ter apresentado como 2π sobre 3. E aí você teria que calcular o cosseno disso. Na verdade, se tivesse dado isso, você só ia substituir o π por 180. Ia ficar 2 vezes 180 dividido por 3. Você ia chegar de volta no ângulo de 120, que foi o que ele já deu aqui para vocês. Mas enfim, vamos resolver, vamos passar isso para a forma algébrica. Tá? O que é cosseno de 120? Vamos lá, vamos calcular cosseno de 120. Quando eu pego aqui no ciclo trigonométrico, ó, aqui é o 90, né? Aqui é o 90.
120 ele vai estar aqui, ó, 30 graus depois do 90. Quando eu faço o espelhamento aqui no primeiro quadrante, eu vou ver, ó, que a 30 graus do ângulo 90 está o ângulo de 60. O que isso quer dizer para mim? Que o mesmo seno, que olha aqui nesse eixo vertical, e o mesmo seno do ângulo de 120 é o do ângulo de 160. Ou seja, seno de 120 graus é exatamente o mesmo do seno de 160 graus. Aí você vai lá naquela tabelinha dos ângulos notáveis e percebe que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Tá? E o cosseno de 120? Ele vai ter exatamente o mesmo módulo do que o cosseno de 60, só que com sinal trocados. Tá? Então, você lembra lá que o cosseno de 120 vai ser a mesma coisa que os cosseno menos o cosseno de 60. Tá? Então, vai ser menos. Quanto era o cosseno de 60? Era 1 sobre 2. Simples assim. Ou seja, ó, cosseno de 120 menos 1 sobre 2. Mais seno de 120, raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Vou apagar essas presepadas aqui embaixo para a gente conseguir escrever direito. Z é igual 4 vezes menos 1 sobre 2, menos 2. Mais, ó, 4 vezes tudo isso aqui, ó, né? I raiz de 3 vai ficar 4i raiz de 3 dividido por 2, vai ficar 2i raiz de 3. Simples assim. Bom, vamos para o último vídeo, que são operações na forma trigonométrica. Calma, não fiquem nervosos ainda, vai piorar.